pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de arte para desenvolver aí o PET Volume 3, Semana 1. Hoje nós vamos falar sobre a narrativa audiovisual. Antes da gente começar, eu peço a vocês que se inscrevam aqui no nosso canal, ativem as notificações para que vocês possam aí ficar por dentro de toda a aula nova que for postada aqui para vocês. Também deixe seu like se você gostar desse vídeo. E sigam as nossas redes sociais, sigam o nosso Instagram para que vocês fiquem por dentro aí de todas as novidades que o Escola Online prepara para vocês. Eu sou a Mari, sou professora de Língua Portuguesa e Artes Literárias do Escola Online e a nossa aula começa depois da vinheta. Bom, vamos falar sobre narrativa audiovisual, né, galera? O próprio nome já indica pra gente aí o que é. Audiovisual é tudo aquilo que mistura o som, o áudio e a parte visual, a parte de imagem, certo? Nós temos aí um textinho pequeno, né, fazendo a definição. A comunicação audiovisual, como o próprio termo dá a entender, é composta pelos meios que se expressam com a utilização conjunta, né, de componentes visuais que podem ser imagens, desenhos, gráficos e sonoros, como a música, a voz, o ruído, o silêncio, gente, até o silêncio. Bom, sendo assim, todos os meios que combinam esses elementos visuais e sonoros na transmissão da mensagem utilizam a linguagem audiovisual. É o que a gente está fazendo aqui agora. Estou apresentando para vocês a imagem e ao mesmo tempo falando, gesticulando, né? Juntando aí a parte da oralidade e a parte visual. Muito bem. Vejamos aí mais um aspecto importante. A linguagem audiovisual tem gramática própria, ou seja, tem características próprias, que se renova, então, com a introdução de novos aparatos técnicos. À medida que a tecnologia avança, obviamente, a gente vai ter características novas dentro, né, desse aspecto audiovisual como recursos. Ela é construída a partir da combinação de som, de imagem e de palavras. Esses elementos, com a interferência de outros específicos do meio, criam mensagens para transmitir informações, opiniões, ideias, sensações e sentimentos que vão influenciar seus espectadores na constituição de sentidos e significados. Vou dar um exemplo aqui lá da história bem lá atrás, que era o cinema mudo. Aí vocês vão falar, professora, mas se o cinema era mudo, como que eu tenho aí a parte do áudio? Então, galera, no cinema mudo a gente tinha... Eu não peguei essa época, viu, gente? Pelo amor de Deus. Eu sei de coisas que eu já li a respeito. Mas no cinema mudo as pessoas só verificavam as imagens, né, as cenas, e aí a gente tinha recursos muito básicos, né, não são os recursos que nós temos hoje, mas para identificar, por exemplo, o barulho de um trovão, aí tremia umas telas que imitavam esse barulho. E isso encaixava na cena que estava sendo desenvolvida, e quem estava assistindo aquela cena e ouvia aquele barulho, né, que não aparecia pra gente, que não era mostrado como era feito, a gente já conseguia identificar que naquele momento o personagem estava passando talvez por uma situação, né, temporal, de tempestade, algo do tipo. Enfim, e a gente então ia atribuindo significados à medida que ia vendo as imagens e auxiliando ali através dos sons. Muito bem. Assim, podemos dizer que as narrativas audiovisuais trazem registros que evidenciam formas de ver, gente, formas de ver, de sentir, pensar de uma cultura inteira, tá? De um tempo e de um lugar. Então, vai depender da situação, do contexto, do que aquela sociedade está vivendo, e tudo isso vai ser projetado na narrativa audiovisual. Tranquilo. Beleza. Tem um textinho proposto para vocês lá no PET, que diz o seguinte: nossas relações cotidianas com a linguagem audiovisual têm se tornado cada vez mais intensas e sofisticadas, seja pelo desenvolvimento tecnológico propiciado pelas inovações, né, gente? A tecnologia muda o tempo todo, né?
realmente tem inovação o tempo todo, tanto dos equipamentos de captura, como de produção, pós-produção, difusão e consumo, seja pela nossa capacidade de apreensão das qualidades sensíveis e das sutilezas envolvidas nas articulações do sistema visual e sonoro. A presença constante do audiovisual atravessa as mais diversas mídias, como a televisão, o cinema, a internet, o smartphone, tudo isso tem aí uma presença muito forte, né, do audiovisual e tem gerado novos modos de produção e apreensão. A esse respeito, Andrew Holden, acredito que seja esse o nome, menciona que o cinema, os filmes documentais, as séries de TV, olha aí, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, os videogames, os jogos que a gente joga no nosso celular e todo tipo de documentos, materiais ou obras audiovisuais representam um arquivo antropológico de incalculável valor ao descreverem e exibirem uma cultura e uma época determinada. Olha só que influenciação muito grande na parte cultural e na época em que se vive, tá? Dependendo, por exemplo, um videogame, se eu pego lá o Atari, que era lá de 1980 alguma coisa, e pego hoje um Nintendo Switch, há uma diferença muito grande entre eles, né? Entre recurso audiovisual entre eles, mas que vão servir aí para gente, né, para mostrar para gente a descrição de uma época, de uma cultura. Quem viveu na época do Atari, pega um Atari hoje, sente uma nostalgia enorme, talvez tenha dificuldade para jogar um Nintendo Switch, tá? Então eu tenho recursos inovadores presentes aí a cada época e que caracterizam essa época em que se vive. Assim, as narrativas audiovisuais trazem registros que evidenciam formas de ver, de sentir e de pensar de uma cultura, tá? De um tempo e de um lugar. Poderíamos questionar, então, em que consiste uma narrativa. Ao discutir esse conceito, Jacques Salmond, eu acredito que é assim que fala, diz que a narrativa é o enunciado em sua materialidade, o texto narrativo que se encarrega da história a ser contada. Né? Isso aqui, narração, a gente sabe que é contar a história tranquilaço. Desse modo, ela pode se referir a um evento histórico, mitológico, real ou imaginado, o qual tem um início, o encadeamento de ações e um fim, apresentando uma certa coerência em cada linguagem. Uma certa coerência. Em cada linguagem, as narrativas assumem características específicas e se manifestam através delas. Então, eu posso ter uma narrativa só na parte escrita, eu pego um romance e vou, né, ler esse romance, mas eu posso ter uma narrativa, uma história a ser contada que é alimentada por recursos audiovisuais muito tecnológicos, tá? Muito especiais e que com certeza vão influenciar na forma como eu interpreto e como eu vivo essa narrativa. Muito bem. Sendo assim, temos aí as 3 atividades propostas que eu vou desenvolver com vocês nesse momento. A primeira questão era do concurso da Secretaria de Estado de Educação do Estado do Ceará. E diz o seguinte: a linguagem audiovisual, como a própria palavra expressa, é feita da junção de elementos de 2 naturezas, sonoros e visuais. Tranquilo. Portanto, estamos falando de artefatos da cultura que afetam esses 2 sentidos do homem, a visão e a audição. O que encontramos hoje no domínio da arte seria muito mais uma mistura de diversos elementos, os valores da arte moderna e os valores da arte que nós chamamos de contemporânea, sem estarem em conflito aberto, constituindo, então, dispositivos maleáveis complexos, instáveis em transformação. Assinale a opção que não corresponde a uma linguagem específica das artes visuais. Olha, teve um textinho consideravelmente assim, né, grandinho antes, para eu chegar numa pergunta que é super simples, que eu consigo desenvolver por uma mera interpretação de texto. Assinale a opção que não corresponde, e aí eu falo com vocês, quando tiver essa palavrinha importante, assim, tipo não, exceto, respectivamente, marque isso daí para você não se confundir. Não corresponde a uma linguagem específica das artes audiovisuais. Eu quero aquela opção que tem algo ali que não tem nada a ver com linguagem de artes audiovisuais. Televisão e cinema. Tem, né, gente? Na televisão e no cinema
é som o tempo todo, imagem o tempo todo, e todos os dois configuram aí para construir o texto. Cinema e fotografia. Eu também tenho, tá? Eu tenho aqui a parte, né, do cinema, como eu falei, mas a fotografia eu posso até pensar, poxa, prof, mas fotografia é só a parte visual. Beleza, mas citou o cinema aqui que mistura os dois. Fotografia e multimídias. Multimídias, o tempo todo usando como recurso aí essa narrativa audiovisual, o áudio, né, o sonoro e o visual o tempo todo juntos. E aí a única que de fato eu não tenho nada é a pintura a óleo. Aqui eu não tenho nenhum tipo de recurso audiovisual, beleza? Super tranquilo, super simples, era só observar e fazer uma interpretação bem básica. A próxima questão diz respeito ao texto, então a gente deveria realmente entender o texto para poder desenvolver o enunciado. Com relação a esse texto que foi proposto para vocês no PET, é correto afirmar que podemos compreender o quanto a narrativa, conceitos e histórias propostas pela produção audiovisual está presente no cotidiano das pessoas, construindo e desconstruindo conceitos. Vou analisar as outras. Nunca olhem direto para uma opção, leiam tudo primeiro para depois vocês conseguirem fazer, né, a adequação, a interpretação correta. A narrativa contemporânea consiste em evidenciar problemas sofridos por populações de risco. Falou em alguma coisa lá dentro do texto para gente sobre a contemporânea trazer somente os problemas sofridos pelas populações de risco? Não tem nada disso no texto, né, galera? A arte audiovisual não pode ser considerada como arte propriamente dita, pois explora conceitos relacionados à vida secular das pessoas. Por que o audiovisual não pode ser considerado como arte? Muito pelo contrário, é arte sim, e é arte muito inovadora. As produções audiovisuais não apresentam relações com o nosso cotidiano. Gente, não falou lá dentro do texto, a gente não viu que isso vem, então, a arte audiovisual representa aí toda uma época, toda uma cultura. Então, ela tem sim a ver com as relações que a gente tem no nosso cotidiano. Então, aqui a melhor se encaixa uma afirmação que de fato eu posso fazer é que a gente compreende, então, né, o quanto a narrativa, esses conceitos todos, estão presentes no cotidiano das pessoas, construindo e desconstruindo conceitos, né, participando ativamente aí das características de uma época e de toda uma cultura. Beleza? E a última questão, que era, na verdade, uma questãozinha aberta, né, onde vocês teriam que desenvolver aí uma resposta que diz o seguinte: segundo o texto, a narrativa audiovisual revela características culturais através de... Então, eu voltaria lá no texto e buscaria, né, o que melhor se encaixaria nisso. As características culturais, né, são reveladas para a gente através de que elementos? Elementos como o cinema, os filmes documentais, as séries de TV, os videogames e todo tipo de documentos, materiais ou obras audiovisuais, ao descreverem e exibirem uma cultura e uma época determinada. Então, as características são reveladas através desses elementos. Beleza, pessoal? Super tranquilo, super de boa, envolvendo aí uma parte de interpretação de texto bem tranquila. Era só fazer a leitura e vocês, com certeza, tirariam isso de letra. Tá legal? Bom, terminamos por aqui. Eu peço a vocês que deixem aqui no vídeo algum comentário, caso tenham dúvidas, né? Deem o like de vocês se tiverem gostado dessa aula e a gente se encontra na próxima, pessoal. Até lá e espero vocês!